Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Oficina Astronômica. Estamos aqui diretamente do 13º Encontro Brasileiro da Fotografia, na cidade de Formosa, estado de Goiás. Estou aqui na ilustre presença do Paulo Casella. Muitos conhecem o Paulo devido ao canal dele, né? Acho que é um dos canais mais volumosos e em termos de qualidade e conteúdo na astronomia amadora. O Paulo faz um trabalho aí de ponta, né? Pesquisas supernovas e tudo mais. Paulo é um gênio, né? Em particular, ele faz coisas espetaculares, que tem a admiração de muitas pessoas, né? Ele consegue ter uma facilidade, né? Pode falar sobre qualquer assunto. O Paulo é multidisciplinar. Então é uma honra muito grande tê-lo aqui. Estamos começando o canal, Paulo. E para um canal tão pequeno, iniciante, ter uma presença tão grande como a tua, é sempre uma honra muito grande. Cara, obrigado, Delberson, pelas palavras aí, é um exagero evidente, né? Mas, não, é um prazer estar aqui e trocar essas ideias com você e ajudar nesse canal que você está fazendo aí, que sempre para a astronomia amadora é importante, né? A gente ter novas fontes de informação, né? Acompanho, a gente está junto há tanto tempo, né? Participando de encontros e tal, listas e tal. Então acho que com certeza vai ser mais um canal que vai ajudar a todas as pessoas, as que são iniciantes ou as que são as mais avançadas, né? Com novas ideias sobre produtos ATM, sobre técnicas e tal, que a gente tem sempre muito a contribuir uns com os outros, né? Paulo, e é interessante também a gente trazer o pessoal que tem a astronomia na prática, seja ela observacional, seja através de instrumentos, com sua fotografia, no teu caso vai além, que você ainda tem o espetrógrafo também, sismógrafo, você trabalha com diversos equipamentos, né? Eu acho interessante trazer esse pessoal que geralmente está por trás das câmeras, que produz material, para vir falar, né, para o público em geral, porque nós temos muito conteúdo, mas parece que é uma lacuna aí de gente que põe a mão na massa que faz, né, que produz imagens, né? Eu vejo muitos divulgadores, mas eles pegam imagens que estão na mídia, né, e colocam, né? Agora, quem realmente produz o material, seja vídeo, seja foto, isso é pouco, né? Por que você acha que tem essa lacuna, esse espaço entre quem produz e quem divulga? Olha, eu acho que existem várias razões para isso acontecer, né? Então você tem a primeira razão do próprio interesse. Tem muito mais gente que quer andar de carro do que gente que quer ser piloto de corrida. Então é natural que as pessoas consumam uma informação gerada por terceiros. O segundo ponto é que há necessidade de um conhecimento específico, né, de um treinamento específico, e que, apesar de não ser nada assim complexo, demanda tempo, né? Então, e o terceiro aspecto é a questão financeira também, né? Que muitas vezes o sujeito não tem, seja o tempo ou o dinheiro, né? Mas ele não tem a condição de ter os equipamentos que são necessários, às vezes mesmo um simples multímetro, uma coisa desse tipo, que dificulta muito a elaboração, a confecção de um produto, né? Então há necessidade de você ter uma certa instrumentação para que você consiga fazer algum tipo de produto. Isso tem modificado muito nos tempos mais recentes, porque hoje você tem um pouco mais de facilidade de conseguir peças mecânicas via terceiros e você trabalha mais na parte eletrônica ou na parte de software, que é uma coisa que aumenta o público, né? Aumenta a capacidade das pessoas de fazer, porque não é uma coisa tão cara assim. É uma coisa que muita gente pode ter mais acesso do que o sujeito ter um torno mecânico em casa, entendeu? Então, assim, eu acho que são esses fatores, né? E você acha então que há como se diz assim, há uma especialização entre quem se dedica a estar por trás dos equipamentos e quem está por trás dos microfones, das câmeras, por exemplo? Você acha que há uma especialização nisso aí? Creio que sim, Delberson, porque, como tudo, né, aliás, é uma tendência, né? É uma tendência de que você cada vez mais você vai aproveitando os talentos específicos justamente nas áreas em que as pessoas são mais eficientes, né? Então é muito difícil você ter uma pessoa que ao mesmo tempo ela é eficiente fazendo um telescópio, eficiente falando, jogando futebol, escrevendo um paper. Então, eu acho que isso é uma coisa natural, um processo natural, e não necessariamente um excelente divulgador, ele tem condições ou tem
um conhecimento específico daquele tema que ele está divulgando, né? Bom, nesse diapasão, então, sobre as especialidades aí, entre várias coisas, né? Poucas pessoas conseguem acumular diversas habilidades, né? E você é um cara que conjuga tudo isso, né? Você produz conteúdo, você desenvolve equipamento e você é um bom comunicador. Como é que você consegue fazer isso? Cara, é o seguinte, existem vários aspectos. O primeiro aspecto que você tem... Esses caras falaram que vai ver ao vivo aí só para não gerar tráfego no canal depois. É verdade, para não dar like. Eu acho o seguinte, cara, o que acontece é que a primeira coisa que você tem que ter é o seguinte, você não pode ter medo de errar, né? Errar faz parte. Então, se você tem o espírito do cientista, o errar você sabe que faz parte da sua vida. O tempo todo você erra, você está se aprimorando. Então, a primeira coisa que dificulta para as pessoas, quando elas vão trabalhar em alguma coisa multidisciplinar, é que elas são muito rígidas com a própria performance. Elas querem ter performance de primeira linha em tudo que elas fazem. Quando você não se preocupa muito com isso, como é o meu caso, o que acontece? Você fica muito mais solto, mais livre para falar, para fazer as coisas. O resto são as circunstâncias da vida, né? A idade também. Então, é aquela história. Você, conforme o tempo vai passando, o conhecimento vai acumulando. Um dos maiores problemas que a gente tem é a questão da obsolescência, né? Que as pessoas passam. Então, por exemplo, você tem que estar sempre em contato com o que tem de mais moderno, né? Então, em todos os sentidos, seja nos meios de comunicação, seja na questão técnica, seja na questão de equipamentos, etc. Então, assim, importante você se manter sempre atualizado para que, inclusive, você possa comunicar coisas que façam sentido para a comunidade do momento em que você vive. O vídeo, ele é um excelente caminho para você iniciar no processo. E o que acontece é o seguinte, com qualquer pensamento científico, você tem que ser cético, não no sentido de não acreditar, mas no sentido de questionar ou duvidar a origem lá da informação. O problema do vídeo é que no vídeo a informação é muito condensada, porque ela é passada em 1 hora, 1 hora e meia. Então, a informação condensada é sempre uma informação que não é completa, ou o grau de imprecisão dela pode ser muito grande. Inclusive, a maioria das pessoas que fazem vídeo, e nesse ponto eu digo para você, não isento aí nem o especialista da área, porque todos erram, são informações, às vezes, são viesadas e são limitadas pelo próprio conhecimento específico da pessoa que está falando. Então, o livro é indispensável, por quê? Porque é a fonte que você vai recorrer para pegar o pensamento de diversas pessoas, conhecimento de diversas pessoas no mundo, em diversas situações, onde você vai checar se aquela interpretação, aquela informação que foi repassada, ela tem a precisão suficiente ou não. Então, para mim, são coisas complementares que você não pode. Uma pessoa que simplesmente se limita a assistir um vídeo, ela vai ter sempre um conhecimento superficial das coisas, entendeu? Fica limitada a informação que o interlocutor passou, né? E eu digo para você, assim, com base na minha experiência, eu não consigo precisar um percentual, mas um percentual relevante de perguntas que eu respondo é de divulgadores que falam coisas erradas. Então, por exemplo, o cara chega para mim e ele fala que viu no canal XY, ou viu um sujeito falando não sei o quê, e aquilo está errado. Porque o problema é que quando você ensina uma pessoa errado, para você ensinar certo é meio complicado, que você tem que retorcer a cabeça da pessoa, que ela já absorveu aquilo de alguma forma. É igual quem aprendeu a dirigir fora da autoescola, aprende uma direção cheia de vícios, exatamente. E quando vai fazer uma prova, ela não consegue desapegar daquilo que ela aprendeu errado. Exatamente. É por conta disso, Delberson, que eu até um tempo atrás eu tinha feito um certo esforço com os colegas, né, mas não tive muito sucesso, que era no sentido de reunir um grupo de pessoas para a gente ter uma garantia, por exemplo, de qualidade de informação, né, pelo menos em astronomia amadora, né, para justamente evitar que as pessoas, porque não conhecem ou porque eventualmente você tem um canal no YouTube que tem não sei quantos mil acessos, ou seja lá o que for, que o cara continue divulgando coisas ou erradas ou parcialmente erradas e aquilo se reproduza. Por falar nisso, o teu canal hoje conta com quantos inscritos? 20 e poucos mil. Isso em termos de que você aborda a ciência nata, né? Você faz captura. Mas na realidade... Não tem aquele, digamos assim, você não tem aquele tempero ali de divulgador, né? O seu negócio ali é bem técnico. Então, mais de 20 mil é bastante expressivo, né? Mas o número de assinantes no YouTube, ele não quer dizer muita coisa, não. Porque o que você tem que ver é o tráfego, né? Então, por exemplo,
você tem um número de assinantes lá de 20 mil, 50 mil, 100 mil, isso não quer dizer muita coisa, porque isso é simplesmente alguém que viu um vídeo seu, um determinado momento apertou lá, me inscrevi para me avisar. E o cara esqueceu aquilo, nunca mais viu. Então, isso não quer dizer absolutamente nada. Então, você tem que ver o tráfego do canal. Para você ver isso, você tem uma ferramenta tipo a socialblade.com, você põe o nome do canal e vê o tráfego. E aí você vê realmente qual o nível de divulgação que o canal tem. E o que te motivou a colocar um telescópio online, igual você faz suas capturas lá online? O que te motivou a isso? Na realidade, eu tenho um canal no YouTube desde 2014, eu acho. Mas qual era a minha ideia? A minha ideia era tipo assim, eu mesmo te conheci primeiro pelo YouTube, eu vi alguns vídeos seus. Sei lá, cada 6 meses eu me dava na telha um dia, eu gravava alguma coisa e botava lá. Aí, o que acontece? Como eu estava chegando perto da aposentadoria, eu falei, tá aí. Vai ser uma boa ocupação de tempo. E aí eu comecei a fazer uma coisa mais regular 1 ano atrás. Então o que acontece é o seguinte, a minha ideia, quando eu comecei a fazer, eu faço até hoje, era basicamente o seguinte: primeiro, é um bate-papo, que nem a gente está conversando aqui, só com um número maior de pessoas. A questão de colocar o telescópio ao vivo, ela está ligada ao fato de que eu tenho um equipamento lá que é incomum, ou seja, não é um equipamento que tem por aí, e então permite você fazer coisas numa velocidade, vamos chamar assim, que é diferente. Então, por exemplo, se você for tirar uma fotografia de uma nebulosa ou de alguma coisa num telescópio pequeno, você vai passar a noite inteira fotografando aquele treco ali. Tá entendendo? De lá, como o telescópio é grande, eu consigo fazer isso aí em 15 minutos, 20 minutos, e aí eu posso ir pulando e fazendo várias coisas. Então, a minha ideia foi, uma coisa que eu faço normalmente, eu simplesmente ponho live. Qual que é a diferença que tem? Como o YouTube ele pune quando você põe música, eu normalmente quando eu faço isso e não está na live, eu fico escutando música, que eu gosto muito. Tipo, por exemplo, Exaltomita, você pegar músicas assim, normalmente são músicas ou clássicas ou com certo teor clássico, porque combinam, né? Acho que é uma... A serenidade, né? É uma herança do Cosmos, né? Porque aquela série Cosmos, ela fazia um mix grande entre a astronomia e a música, né? Então, eu acho que é por aí. E aí a minha ideia era o seguinte, era tentar passar para as pessoas informação sobre diversas áreas, não só astronomia, né? Mas passar informação, e eu sempre digo, eu repito lá 500 vezes, quando o cara me trata de professor, eu digo, olha, eu não sou professor. Eu não sou professor. Professor é o cara que, primeiro, tem a habilidade de ensinar para todas as pessoas que estão, por exemplo, numa sala. Eu não tenho essa habilidade. Nunca tive. Você imagina que eu tenho, porque eu estou na frente do vídeo no YouTube. Tá entendendo? Mas numa sala eu não teria. Por quê? Porque eu senti, eu não tenho muita paciência de falar a mesma coisa 500 vezes. Eu não tenho muita paciência, por exemplo, de pegar o aluno mais fraco da sala e botar o nível naquele aluno para ele conseguir entender e todo mundo entender. Eu faço o contrário. Eu explico no nível que eu acho que é o nível correto e quem entender, entendeu. Quem não entendeu, um grande abraço. Então isso não é um professor, tá certo? Então, acho que... Você se coloca então como que é um comunicador? Não. Nem professor, nem comunicador. Eu me coloco exatamente como eu sou, que é o seguinte... É um robista, um curioso, que vai lá e fala as coisas do jeito que ele acha que é, tá certo? E que desperta nas pessoas uma eventual curiosidade que elas aí sim vão para o professor, vão para o livro e conferem se o que eu estou falando é besteira ou se o que eu estou falando é verdade. Para mim, então eu de alguma forma, eu fico tentando treinar as pessoas no método científico da forma que eu falo. Por quê? Porque no momento em que eu coloco nelas a dúvida sobre o que eu estou falando, eu estou incitando elas a fazer a mesma coisa com os outros que elas escutam, entendeu? Uma coisa interessante, Odelberson, que eu acho que vale a pena mencionar com relação a essa coisa do ATM e da performance dos equipamentos, é o seguinte, é que você consegue detectar qual é a qualidade de um equipamento realmente, é quando você observa ele nas condições limites do projeto. Então vou dar um exemplo para você. Se você tem um telescópio que tem 1 metro de diâmetro, mas você está trabalhando com uma escala de placa de 2 segundos de arco por pixel, você nunca vai saber se esse telescópio é bom ou ruim. Por quê? Porque nessa escala ele vai mostrar uma imagem exatamente igual a um apocromático de 100 milímetros. Ele só vai ter uma exposição muito mais curta. Quando você puxa isso para as escalas... Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo.
Você pegar as últimas imagens que eu fiz, eu trabalhei com escalas de 0,2 arco-segundo por pixel. É algo... Então, para você trabalhar nesse nível de escala, a montagem tem que ter uma guiagem perfeita. O telescópio tem que ter um ajuste perfeito. E aí você vai conseguir distinguir se o equipamento tem performance. Porque quando você vê uma imagem bonita, mas ela está com uma escala que é muito grande, você não tem ideia se aquele equipamento realmente tem performance. É quando você... É que nem um apocromático. Se você pegar um apocromático e der um super zoom, você vai chegar a ver a difração ali da estrela, né? Vai ficar perfeito. E por quê? Porque a ótica é perfeita. Então eu diria para você que uma das coisas que você... Então, por exemplo, a montagem lá que o Doni está fazendo, eu até comprei uma, né? Então, por exemplo, é o que eu comentei com eles lá. Eu não sei qual vai ser a performance da montagem. Agora, por exemplo, a montagem com 1000 milímetros, 1500 milímetros, ela mostrar uma estrela redonda, qualquer uma mostra, a HEQ5 faz isso, qualquer uma dessas mostra, aquelas que eu tenho lá. Agora, é o seguinte, e se eu jogar 4000 milímetros? E se eu jogar 6000 milímetros, o que acontece? É aí que a gente vai ver se aquilo tem performance. Então, esses testes têm que ser feitos dessa forma, entendeu? Você está colocando o equipamento ali naquele limiar dentre o uso trivial para o uso excepcional. Né? Não, mas não é nem pelo uso excepcional, é o fim que se destina. Porque, por exemplo, se você tem um telescópio de 1 metro de diâmetro, tá certo? E que no final você usa ele com a mesma resolução de um telescópio de 10 centímetros, para que você quer um monstrengo e gastou um dinheiro só para ter uma exposição menor? É verdade. Você vai ter um equipamento maior, é justamente para ele fazer coisas que o menor não consegue fazer nunca. Nem que ele vá para o Atacama. Então, por exemplo, quando eu mostrei lá nas fotografias que eu fiz recentemente, por exemplo, você mostrava assim, eu tinha Você colocando isso daí, por exemplo, nós somos muito limitados pelas condições atmosféricas, né? O que nós chamamos de SIM. Eu não sei como traduzir SIM, né? Seria possível traduzir o SIM? Turbulência, é o grau de turbulência da atmosfera. Porque reúne uma série de condições, né, para formar o que nós chamamos de SIM. E um telescópio maior, por exemplo, no teu caso lá, o SIM não te compromete o uso do telescópio? Assim, você tem poucas noites que você pode... Não são poucas. Certamente compromete, mas, por exemplo, em Brasília, pela minha experiência lá, mais ou menos 50%, 60% das noites da época que o tempo está bom, o SIM é de 1 segundo de arco ou menos. Então, com SIM desse tipo, eu tô com SIM igual que o cara tem no Atacama. Então, eu diria para você que se o cara está em Brasília não tem problema. Agora, se o cara está em São Paulo, no Rio Grande do Sul, realmente é perda de tempo. Porque o cara não vai ter um SIM bom nunca, vai ser muito raro. Então você tem um equipamento enorme, né? A não ser que seja planetária, né? Porque com observação planetária você não tem problema. Né? Tem as técnicas lá para driblar o mas se for para fazer fotografia de céu profundo, aí realmente a única coisa que você ganha é o tempo de exposição. E da onde surgiu, por exemplo, o teu telescópio lá, né? Ele tem uma montagem que não ela é pouco conhecida pela grande maioria das pessoas, né? Que ela é uma montagem que tem um design diferente. O teu telescópio também, o diâmetro dele também excede geralmente o que o amador utiliza. De onde surgiu a ideia? De onde começou aquele danado Foi lá? de trás para frente. Porque foi o seguinte, na realidade eu não tinha um plano de fazer um telescópio grande, foi o contrário. Porque para mim sempre foi muito claro que telescópio grande não era difícil. Você pode comprar um Dobsoniano de 40 centímetros, de 50, se vende, tem no Brasil. O problema é que o Dobsoniano vai ser para você meter o olho. Para eu conseguir fazer do telescópio alguma coisa realmente que faça diferença, eu precisava de uma montagem. Agora, uma montagem que segure um telescópio 2,5 metros de comprimento, pesando 100 não sei quantos quilos, vai ser uma montagem caríssima, ou então vai ser uma montagem que a gente não tem acesso. Ou então vai ser uma montagem de ATM que vai ter uma série de limitações e que vão impedir você de trabalhar em resolução alta. Bom, mas dito isso, o que acontece? O que aconteceu foi o contrário, foi que quando o pessoal lá da Cronos me chamou para fazer o software de controle, que eu vi que eu ia ter a oportunidade de ter uma montagem, que eles me deram a montagem, né? Eu não paguei um tostão. Então, eu vi que para uma montagem daquela, bastava eu fazer um telescópio. Então, a montagem que eu tenho lá, ela aguenta um telescópio de 1 metro de diâmetro, se eu quiser. Aí você diz, por que você não fez? Porque eu não tenho dinheiro, nem para comprar o espelho, nem para montar a estrutura. Você está entendendo? Mas
Então foi o contrário, não foi porque eu quis fazer um telescópio, foi porque eu tive uma montagem que era capaz de colocar um telescópio como aquele. E aí para mim bastava o quê? Ter os espelhos, porque o resto eu fazia. Eu fiz a estrutura do telescópio, o Serrurier, em um dia. Eu peguei, projetei, comprei uma máquina daquela de cortar alumínio, era uma época que o alumínio estava mais barato, comprei todas as coisas de alumínio e eu mesmo montei tudo com parafuso. Ele monta e desmonta só com parafuso e rosca. Geralmente um grande telescópio começa por uma grande montagem, né? Tem que ser. Não adianta você ter um telescópio lá com 1/10 de lambda lá com uma montagem. Eu vou dar um exemplo para você. Os telescópios, por exemplo, que a gente tem no Pico do Dias, lá no Observatório Nacional, são telescópios de 60 centímetros, por exemplo, mas com a montagem da época do Dom Pedro II. Então, o que acontece? O telescópio é manual, o cara leva na mão o negócio. Então, assim, você vê que essa questão tecnológica, que no meu ponto de vista, essa questão tecnológica hoje, ela é fundamental, entendeu? Entendi. Então acho que esse é o grande desafio. Então não foi porque eu montei um telescópio, foi o contrário. Eu tenho uma montagem e a montagem me deu a capacidade de fazer um telescópio. Exatamente. Caso contrário, eu não teria feito. A montagem realmente, ela, principalmente nessa escala, né, que você está trabalhando aí, é uma montagem comercialmente, não tem algum modelo? Que aguente aquilo ali tem, mas são montagens muito caras, né? Então, por exemplo, a questão toda é o seguinte, é que quando a gente fala em carga de montagem, a gente está simplificando uma coisa que é um pouco mais complexa. Então vou dar um exemplo para você. O cara chega e diz assim, essa montagem aguenta 15 quilos. Mas aguenta 15 quilos do quê? Porque se você tiver um apocromático desse tamanho que pesa 15 quilos, ela pode até aguentar. Mas se eu tiver um refletor de 4 metros com 15 quilos, ela não aguenta. Então, a questão aí, ela é mais complexa, porque ela envolve inclusive o tamanho do telescópio, não só o peso, tá? É que normalmente uma coisa está ligada à outra pra gente. Então a gente sabe que um telescópio de 10 kg não vai ter 2 metros de diâmetro. Então o problema da montagem ele é crítico. Aí você é crítico para quem? Bom, para quem quer usar telescópio como pesquisa ou astrofotografia. Para quem quer simplesmente olhar o céu, a montagem é irrelevante. Tá entendendo? Para quem quer olhar, não precisa de montagem. Realmente, né? O Dobsoniano funciona muito bem. Para o cara que quer só olhar. Agora, a montagem equatorial, ela permite que você faça muitas outras coisas, né? Então, assim... E o que eu diria para você é que a gente deveria, quando a gente fala em ATM, o ATM a gente tenta limitar normalmente a algum objeto físico. É um focalizador, é um telescópio e tal. Eu proponho que isso seja estendido. Por quê? Porque, por exemplo, você dizer o cara que fez o NINA, por exemplo, né? Ou o APT, ele não é um ATM? Eu estou dizendo para você o seguinte... Ele terá uma ferramenta, até que ponto... Porque essa coisa que era óbvia há 30 anos atrás, hoje talvez não seja. Então, talvez a gente tenha que estender um pouco esse conceito, ou ampliar, para incluir, por exemplo, o hardware eletrônico, o software que está embarcado, a inteligência que está embarcada naquilo. Então, eu acho que a gente deve abrir, porque senão você limita, por exemplo, essa ideia é simplesmente o cara fazer um objeto mecânico. E, na realidade, o maior espaço não está na fabricação de um focalizador, mas sim no software que faz um focalizador comum poder fazer coisas espetaculares. É o que a gente falou agora há pouco, né? A inteligência embarcada, né? Isso, para mim, é o que faz a diferença. Através do software, né? É isso que faz a diferença. Não adianta você ter uma boa mecânica ali se não tiver um software que vai dar uma funcionalidade ali. Exatamente, isso que faz a diferença. Uma colocação realmente bacana essa. Mas você vê, por exemplo... Quando eu mexo lá com as montagens e tal, então, por exemplo, o que pegou para o americano? Foi o software. Um complemento, por exemplo. Hoje a gente consegue ver que tem muito mais iniciativas dos amadores em construir montagens do que antes. E eu considero que isso foi possível por conta dos softwares. O sistema, principalmente o OnStep e AstroEQ. Porque você montar uma montagem ali, colocar os eixos ortogonais e tudo mais, tá lá, não é tão difícil. Agora, um software que faça aquilo ali funcionar e controlar os motores com funcionalidades, com drive, comunicação com computador, com celular, isso já é mais complicado, já é um passo além. Não, isso amplia... Isso já é um conhecimento em programação. Aí quando vem o OnStep e o AstroEQ, que são softwares abertos, né, disponíveis,
aí ocorreu um boom, né? Todo mundo, vou fazer a montagem com o software, que a parte complicada eu já tenho. Exatamente. E uma coisa que tem que, e é aquilo que eu te falei, o entendimento disso é importante. Por quê? Sob pena de você achar que porque você tem uma chave de fenda, tudo virou prego. É prego não, virou Parafuso. parafuso. Então, o que acontece? Você tem que entender o limite de atuação de cada coisa. Então, por exemplo, por que você usa um NEMA 17, motor de passo, numa montagem EQ3, não quer dizer que se você fizer uma montagem que vai segurar um refletor de 20 polegadas, você vai poder usar um NEMA 23, um NEMA no seu... Pode ser que aquela tecnologia, ela não atenda aquele tipo de performance que é exigido com equipamentos de outro porte. Então, esse ponto, para mim, é muito claro. E por que eu estou falando isso? Porque você observa que as montagens, conforme elas vão ficando mais sofisticadas, elas vão usando técnicas e tecnologias que são diferentes. Isso, obviamente, que as pessoas que projetaram isso não fizeram isso do nada. Elas fizeram muitos testes, verificaram em termos de relação custo-benefício, o custo associado, a durabilidade, etc. E decidiram em cima de alguma tecnologia, né? Mas eu acho que isso aí tem uma amplitude muito grande. A gente aqui, basicamente, a gente tem muita ATM, ou tem muita gente querendo fazer montagem, porque a gente não tem dinheiro. É basicamente isso. Se a gente tivesse dinheiro, se pra gente uma AZ-EQ6 custasse R$2.000, ninguém estaria fazendo montagem. Porque eu era muito mais prático. Não, você é aquele cara que gosta mesmo. Você tem, que é o cara que coloca paixão no negócio. Mas aí o cara quer ver algo assim, mas aí é que nem eu quero montagem amarela, não tem nenhuma no mercado, eu vou fazer a minha amarela com... mas aí eu diria para você que é um grupo muito restrito. Sim, né? sim. De pessoas, né? Mas o ponto daquele de customização que você estava comentando comigo ainda há pouco, eu acho que existe muito espaço para ATM de equipamentos ou coisas que não existem ou não estão funcionando. Mas não tem escala, então... Não, desenvolver para você, não é para terceiros, né? Porque foi o que o Sandro Coletti falou várias vezes quando ele fazia espelhos, né? Por exemplo, essa iniciativa agora que o Compass está tendo lá, achei super legal. Ele está fazendo lá um SQM, esse tipo de coisa eu acho que faz muita diferença, porque são equipamentos que a gente não consegue fora. E você tem a oportunidade de ter essas coisas aqui no Brasil, né? A questão aí é ver se você vai ter um preço que as pessoas vão poder comprar, porque uma câmera Sky, tudo isso, né? Então, toda a questão é dinheiro mesmo, no final, né? No final tudo se resume a dinheiro, né? Principalmente quando a gente está falando de um hobby ali que ele envolve equipamentos e equipamentos, digamos assim, que não são baratos, né? Olha, eu não diria que não são baratos. Eu acho que isso aí é até um engano que a gente tem. Por quê? Eu vou dar um exemplo para você. Você sabe quantas televisões Samsung eu tenho quebrado na minha casa hoje? 3. Eles estão projetando a televisão para durar 2, 3 anos e quebrar. Então eu te pergunto o seguinte, se a cada 2, 3 anos você é obrigado a gastar R$3.000 numa televisão, em 20 anos, quanto custou a televisão e quanto custou um apocromático? Então, assim, porque quando você compra um equipamento astronômico, principalmente o telescópio, ele não tem limite, né? Você tem um apocromático, seu neto vai poder usar ele como você usava. Mas como a gente estava conversando ontem aqui, eu sou um outsider, eu me recuso. A minha, eu tenho uma LG, eu tenho uma lá e ela estragou também. Eu falei, não, peraí, eu fui lá, abri ela, consertei, tá lá funcionando. Não, eu cheguei a fazer isso, só que o problema desse tipo de coisa é que hoje em dia você tem que pegar a placa pronta, né? Então, por exemplo, pega a Samsung são 3 placas. Então você vai lá e troca a placa. Só que aí queimou o LED. Pô, aí dá um trabalho desgraçado para trocar. Isso, queimou o LED. Então, você tem tanta porrinhação que você chega e diz assim, vou comprar um modelo mais novo. Aí, então tira uma, plugar o custo que... Eu vou dar um outro exemplo para você. As mesmas pessoas que dizem que astronomia é caríssimo, o cara compra um carro de R$100.000, velho. Você quer coisa mais inútil do que o cara gastar R$100.000 para pegar o carro e da casa dele para o trabalho, do trabalho para a padaria? Vai, compra qualquer um, até um Fusca faz isso. Então, assim, então a questão é o seguinte, a questão é que existem 2 pesos e 2 medidas. Então, para determinadas coisas, as pessoas não acham que tem limite. Então, o cara compra um carro Uno, o carro 1.0 por 75 mil e acha que está razoável. E se você disser que comprou um telescópio por 50 mil, o cara vai dizer que você é louco. Aí você, porra... O telescópio aqui tem tecnologia 10 vezes maior que essa porcaria aqui, 1.0, que daqui a 3 anos tá saindo tudo aqui, biboca para tudo que é lado. Isso sem contar que o telescópio que você comprou, acabou.
O carro que você comprou é manutenção, gasolina, óleo, não sei o que, faz a conta. É um ponto de vista diferente, né? Porque você tem que... São produtos que têm vida útil diferente. Então, na hora que você for fazer a comparação... Famigerada obsolescência programada? Sem dúvida. Isso aí é tudo premeditado. Inclusive, você vê claramente que não há interesse em se coibir isso, né? Mas Porque a gente as está vendo empresas isso também na punidas. astronomia, né? Por exemplo, esses sensores mais modernos. Há pouco tempo atrás, qual que era tinha um CCD que você falava muito dele, agora não me recordo, que tinha aquele chip 8300, CAF 8300. É esse, SBIG 8300. 8300, né? Eu lembro, nos primeiros anos, você falava desse negócio lá, era o supra-sumo da coisa. O CMOS foi vindo paulatinamente ali, acompanhando, veio 1600, né? ASI 1600, que acho que nunca vendeu tanta câmera dedicada como quando chegou a ASI 1600. Agora nós estamos vendo o modelo 2600. Eu estava conversando com o Lê, da Photon Astro, ele disse que a sensibilidade ela chega a quase 2 vezes mais. Então, assim, para quem quer resultado, é uma performance, nós estamos falando de 70%, 80% a mais de performance em sensibilidade. Então, as câmeras também estão ficando com essa obsolescência, está chegando mais rápido, né? Não, eu acho que aí... Pode ver do 8300 para a ASI 1600 ali. A 8300 é melhor do que a ASI 1600. O CCD é melhor do que o CMOS. Então, a qualidade da imagem é muito superior. O que acontece é o seguinte, qual é a deficiência do CCD? A deficiência do CCD é que ele tem um ruído de leitura mais alto, o que não tem importância com exposições longas, tá certo? E a segunda deficiência do CCD é que os projetos, eles fazem, a velocidade de download é lenta, comparada com o CMOS, porque ele tem um obturador mecânico, então tem alguns detalhes. Mas o fato é o seguinte, é que quando você está falando desses CMOS que vão evoluindo, isso não tem obsolescência programada e nem serve para muita coisa. Aí você se por quê? Porque, por exemplo, você diz assim, por que eu nunca comprei uma ASIS 2600 ou uma 6200? Por que nunca me interessou? Eu vou explicar para você. É o seguinte, quando você tira a fotografia de um objeto no céu, você vai enquadrá-lo, isso aí é função de quê? É função da distância focal, do telescópio e do tamanho do sensor. Tá ok? Então, se eu tenho um sensor full frame, com um telescópio de distância focal 1000 milímetros, ele vai dar o mesmo campo que um APS-C com uma distância focal de 600 milímetros. Ou seja, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não preciso ter uma super câmera para ter a mesma imagem. Tá ok? A segunda coisa é o seguinte, é que quando você sai de um APS-C, o tamanho quase do APS-C, que é um ASI 1600, você sai desse tamanho e você aumenta, você começa a entrar num outro problema. As rodas de filtros e os jogos de filtros são muito mais caros, principalmente o jogo de filtro é muito mais caro, e a roda de filtro tem menos filtro. Então, por exemplo, eu pego lá e eu tenho uma roda que tem 7 filtros, que é o mínimo que você tem que ter para você operar decentemente, que é o quê? Luminância, RGB, SHO. Você não vai achar fácil roda de filtro com 7 filtros de 50 milímetros. Então, seria uma mega roda, né? Aí é tudo muito caro e aí você começa. O telescópio também, para aceitar full frame, ele tem que ser corrigido de ponta a ponta. Quanto custa um cara desse? E aí você chega e diz assim, mas vem cá. E na prática, qual que é a diferença então? Então, você vai ver o seguinte, você vai ter produtos que são melhores, mas isso não é proporcional ao preço. Então, assim, você pega um caso de uma ASIS 6200, ela faz todo sentido se você tem um Takahashi FSQ 106. Faz todo sentido, você gastou $6 mil num telescópio, tá? Que tem um campo de 55 milímetros, mete lá uma câmera dessa, vai sair uma imagem excelente. Você está entendendo? Agora, justifica para um cara médio? Não. Outra coisa é o seguinte, é a questão da eficiência. Eu estava até falando com o Lelê sobre isso. Para meu espanto, olha só que coisa curiosa. Para meu espanto, eu comprei 294mm, porque minha ideia era substituir as 1600. Porque ela tem 50% a mais, não é o dobro, é 50% a mais de eficiência quântica. Aí botei lá, né? E para minha surpresa,
Eu vou tirando a fotografia e eu começo a perceber que a imagem está pior do que era da 1600. Ué, como é que pode? Ele detectava menos. Aí eu falei, velho, como é que pode se ela é mais sensível? Aí eu fui tentar entender o problema. Olha o que acontece. É o seguinte, quando você tira uma fotografia, imagina que é água, tá? Quando você tira uma fotografia, você tem o ruído de leitura e tem o ruído da câmera. Tá certo? O ruído térmico ali. O que acontece? Ele tem um nível. Então, como se fosse água. Então, se você tem um sinal ali, que no tempo de exposição não deu, ele está abaixo d'água, você não detecta. Quando ele está acima, você detecta. O problema é que a ASI 1600, o ruído dela é muito estável. Então, ele tem um nível de ruído, mas a variância do ruído é pequena. Então, quando eu olho o fundo fica bonito, preto. Quando eu vou na ASI 294, o ruído é menor, mas ele tem uma variância muito maior. Então, eu não consigo, tem coisa que eu não consigo detectar. Você está entendendo? Mesmo ele tendo um nível de ruído médio menor, aparece um monte de estrela que não existe naquele nível de detecção que eu quero, e a que aparece eu não sei se é ou não é. Então, na prática, quando eu comparo uma com a outra, a 1600 me deu imagem mais limpa. Aí você chega e diz assim, pô, aí eu até comentei com ele, por exemplo, ele dizia lá que tem você tinha um full well de 60 mil. O que é o full well, né? É o quanto você consegue botar de elétron ali até saturar. Só que quando você vai pegar a 294, aí você vai ver que aquele full well de 60 mil é com ganho 4. O que significa isso? Que só quando entram 4 elétrons é que ele aciona um número. Então é diferente de uma 2.600 ou de uma 6.200, que de fato, quando tem um full well de 60 mil, cada um vale 1. Você entendeu? Então, assim, são detalhes que você tem que vão fazer com que, obviamente, as fotografias tiradas numa 2.600, 6.200, elas vão ter uma qualidade melhor do que da 294, as estrelas vão ser menos gordas, porque ela tem um full well, ela tem um range dinâmico maior, então as estrelas vão sair mais legais. Agora eu vou te perguntar o seguinte, na prática, vale? Eu diria para você assim, salvo se o cara tiver muito dinheiro, tiver equipamentos muito sofisticados, não faz nenhum sentido. Então, por exemplo, você pega o caso, por exemplo, dos filtros, né, de banda estreita, né, que tem hoje os de 3 nanômetros, né? Então, você diz assim, vale a pena? Depende, obviamente, do qual o seu objetivo, o que você quer fazer. Mas eu posso te dizer com tranquilidade que se você pegar um filtro de 5 nanômetros, por exemplo, os meus são Astrodon 5 nano. Se você pegar o de 3 nanômetros e botar do lado ali, você vai notar a diferença? Vai. Mas, cara, não valia 50 reais. Entendeu o que eu estou dizendo? Então o problema é o seguinte, a questão é, que diferença é essa? É uma coisa absurda? É um troço que você diz assim, não, eu vou gastar 5 mil reais aqui, mas é um negócio que vai ter uma diferença louca? Aí você diz, não, vale a pena. Mas não é isso que acontece, essas diferenças são muito sutis. A escala do gasto é diferente com a escala Aliás, como com tudo, né, o carro, um automóvel. Por exemplo, você acha que a Land Rover é legal, mas será que ela custasse 10 vezes mais do que um Corolla? Ela vale 10 vezes mais? Não vale. Você vai valer 2 vezes, 50%. Mas as coisas, quando você vai entrando nisso, vai ficando cada vez mais caro. E aí, qual é a luta que você tem? Não é luta, mas qual é a disputa? É que, infelizmente, qual que é a minha crítica à astrofotografia? Eu faço essa crítica latente o tempo todo. Eu tenho minhas dúvidas até que ponto a astrofotografia ela ajuda a astronomia ou prejudica. Por quê? Por várias razões. A primeira razão é que a astrofotografia, nós usamos a astrofotografia como uma maneira de competição. Então, os seres humanos, eles ficam assim, eu ganhei o prêmio, eu ganhei não sei o quê. Eu sempre critiquei isso também. Em cima disso, como o cara quer mostrar que tirou uma melhor do que o outro, o cara cada vez vai puxando mais na falsificação das imagens. Então, o que acontece é que vai chegando um determinado ponto que você já não sabe mais o que é. Por exemplo, eu peguei outro dia um cara que o cara chega assim, não, eu tirei essa fotografia daqui das galáxias de Leão, não sei o quê, papapá, foi com um equipamento tal, tanto tempo. Aí eu olhei a foto, só de olhar eu falei assim, isso é impossível. Até que ponto realmente a astrofotografia ela promove a ciência? Ou até que ponto a astrofotografia ela ajuda as pessoas a criar um mundo virtual paralelo que não tem nada a ver com a realidade e que elas vão transformando e o objeto então que deveria ser o cara ficar extasiado de ver uma galáxia a bilhões de anos-luz de distância ou alguma coisa passa a ser o quê? Passa a ser a cor vermelha da nebulosa de Ômega que o cara já tirou 700 vezes. É porque então, as cores seduzem, né? Seduzem.
É igual quem começou a observar o céu através de foto, vê aquelas nebulosas coloridas, aglomeradas com estrelas, cada uma de uma cor, e chega a hora de observar pelo ocular, vê tudo naquele tom cinza, né? Fala, pô, mas cadê as cores que eu gosto de ver, né? Realmente tem um... Você tocou num assunto aí que ele é, digamos... Não, eu sempre tentei, você vê complexo, nos grupos, né? lá que a gente entra, eu sempre tento fazer. Aquele lá que tem do EBA, se você pegar as fotografias, você vai ver que todo mundo tem fotografia linda. Pega a minha para você ver o que é. Você vai ver que é um quasar, é uma estrelinha. Eu tenho um livro, eu vou lá dar uma olhada. Pode ver. Você vai ver que é um quasar que tem lá, que está a 10 bilhões de anos-luz de distância. Porque qual foi a minha mensagem? Tem um texto bacana, né? Mas é que a beleza da coisa não está simplesmente numa beleza estética, como eu estivesse olhando um quadro. A beleza está na informação que tem por trás daquilo. É o que eu estava conversando com o Leo anteriormente. A astrofoto, ela tem uma história, né? Deveria, né? Ela tem uma história. Deveria. Então, por exemplo, quando você eu pega... sinto falta, eu acho que esse negócio do canal aqui também, a proposta é essa, sabe? Mostrar que por trás de um trabalho tem uma pessoa e tem uma história, tem uma inspiração. E isso às vezes cai no esquecimento, né? Fica assim, passa, olha a foto legal, quero ver a próxima. E sempre a próxima. Não, e aí você fica numa competição meio louca, porque você vê o pessoal tira a foto... Que eu até brincava que eu dizia assim, a astrofotografia tá para fotografia normal da seguinte forma. Uma fotografia normal, você tem um talento. Por que você tem um talento? Porque tem uma composição. O objeto que você está tirando a fotografia, ele muda a iluminação, ele muda a posição, ele está com composição com outros objetos. Em astronomia, cara, é como se eu estivesse numa sala, tá certo? Que tem uma luz constante, o objeto está parado e todo mundo tira olhando de frente. Então é o seguinte, não tem como aquele objeto ser algo diferente do que ele é. Então o que o cara faz? Ele começa a brincar. Eu fiz agora recentemente, até com uma forma de gozação, eu fiz, eu não me lembro qual foi a nebulosa que eu fiz. Eu achei que ficou tão ruim, né? Que eu olhei e falei assim, pô, tá lavado isso aqui, tá horrível. Eu falei, eu vou fazer uma brincadeira. Aí eu entrei no Photoshop e fiz rodei as cores, aumentei a vibração, aí ficou com umas cores que eu achei que ficou legal. Aí eu botei num grupo, num negócio desse assim, aí daqui a pouco vem os caras assim, nossa, cores espetaculares dessa nebulosa. Nunca foram. Então assim, então você observa que tem esse processo em que o cara está mais preocupado com a cor da nebulosa do que ter uma ideia do que está se passando ali ou do que se trata. Então, aí não tem diferença para mim de arte abstrata. Então, se chegar e dizer assim, tem alguma diferença entre fotografia astronômica ou eu pegar o cachorro ali, botar na pata dele um monte de cor aqui, ele pintar e fazer um quadro? Não tem. Porque, na realidade, é uma espécie de arte abstrata aquilo ali, porque se você tirou o significado, né? E olha que a arte abstrata é feita com significado, mas eu estou dizendo, se você tirou o significado, é no sentido da gente ignorar o significado, né? Então, se você tirou o significado, o que é aquilo? É simplesmente um apelo visual a cores? Porque tem uma nuvem passando ali? Então, assim, é esse tipo de coisa que eu acho que é complicado. Então, eu sempre tento levar a coisa para o lado científico em algum momento, né? E é por isso que o pessoal, Adelberson, fica brigando comigo, diz assim, não, faz aí uma exposição de 3 horas, eu falei, faço 5 minutos. Não, faz aí de 4 horas, não sei o que. Eu falei, cara, o que você quer? Eu posso fazer uma exposição de 50 mil horas, a foto do VLT que tem aí vai ser 1000 vezes melhor do que a minha. Eu posso ficar fazendo exposição até morrer, que não vai sair melhor. Então, você quer isso pra quê? Porque, assim... Isso aí, Paulo, ontem à noite lá no campo dos telescópios foi até motivo de discussão. Você ficou muito tempo lá, o telescópio parado para um lado, só falou, Paulo, hoje bateu o recorde. Não, é que eu fui dormir, que eu tava com sono. Aí... O pessoal falou, hoje o Paulo bateu o recorde, umas 4 horas do objeto só. Não, é que eu quero fazer um teste. Na realidade, o teste que eu quero fazer é comparar aqui com a minha casa e verificar o que pode ser reproduzido num céu urbano e o que não pode. Então, tipo assim, quando eu fui na Pousada dos Anões, eu fiz uma nebulosa da Lagoa, né? RGB. E eu fiz uma RGB, ou seja, poluição luminosa na veia, sem nenhum fio, só RGB, eu fiz no RC, o mesmo telescópio. Eu tenho as duas fotografias lá em casa. Você põe uma do lado da outra e você diz assim, essa aqui é melhor, a dos anões? Ela é. Agora a pergunta, ela vale 2 horas de carro, montar telescópio? Não, não vale. Pega a minha aqui que tá bom. Ar puro, os amigos. A diferença... Não, mas eu estou dizendo o seguinte, a diferença é muito sutil. Obviamente que eu não estou falando do cara morar em São Paulo, porra, no meio daí, não tem jeito.
Mas eu estou dizendo assim, se você mora num lugar razoável, um subúrbio aí, por exemplo, lá em casa, o SQM é 19,3. É um razoável. Então, se eu vejo o núcleo da Via Láctea e tal, se você mora num lugar desse, ou seja, não é no centro da cidade, você vir para cá ou tá lá em casa, o resultado final da fotografia não vai ser muito diferente. Se for então em SHO, ela vai ser idêntica. Então, assim, o que é legal aqui? É o que você falou no início. É ver o céu espetacular, né? Conversar com os colegas e tal. Mas a astrofotografia em si não vai ser muito diferente dos outros lugares. Paulo, eu agradeço a presença. Acho que agregou muito, né? O canal que a gente está começando agora. Como eu falei ontem no campo, é sempre uma aula poder te ouvir, que você tem sempre algo a nos ensinar. Eu minto bastante. Eu você consigo tem enganar legal. Você tem muita experiência. Os cabelos brancos é prova disso. Não, isso aí eu minto bastante. Se você mente com convicção, as pessoas acreditam. Pode... Tá bom, muito obrigado. Agradeço a Nada presença. que isso, Delber. Eu torço para dar tudo certo aí. Admiro muito o que você tem feito, o seu trabalho aí de mecânica espetacular. Espero que dê certo aí. E quanto mais gente que nem você tentando divulgar o conhecimento e tal, né? Eu sei que muitos colegas vão ficar irritados comigo por causa da fotografia, mas na realidade eu acho que o que é importante são as crianças pegarem a ciência, entendeu? E a astrofotografia como um meio de chegar nisso. Mas não tem e como. Nunca como um fim, entendeu? Assim, eu estou dizendo visto pelo lado da juventude, né? A não ser que o cara queira ser artista, mas eu gosto da parte da ciência, né? Então é isso, cara. Espero que dê tudo certo para você lá. Obrigado, Paulo. E o seu canal só crescendo de vento em polpa, né? Ah, claro, já estou riquíssimo. Espetáculo. Tá espetacular. Eu não... Na realidade, você, cara, não tem muito pouca gente. Live lá, teve uma live lá que eu vi, tava com, sei lá, 5 mil, 7 mil pessoas. O que acontece é o seguinte, tem assim, 100 almas que sempre aparecem, entendeu? Então, assim, tem 100 almas. Esses eventos, eclipse, alguma coisa, eu vejo lá 5, 6 mil pessoas. Não, o que acontece é o seguinte, foi uma vez, porque o Sacani falou lá. Mas o que acontece é o seguinte, mas isso não tem, eu prefiro que seja assim, porque o que acontece é o seguinte, o que eu falo lá não é para o público em geral. Então, assim, eu falo muitas, vamos chamar assim, verdades. O público em geral quer mentiras, eles não querem verdade. Então, assim, eu jamais falaria o que eu falo lá se tivessem 50 mil pessoas assistindo. Porque a população, ela quer outra coisa, ela não quer aquilo ali. Ela quer coisas superficiais. Então ali a gente vai falar de filosofia, vamos falar de coisas existenciais e tal. Pouca gente tem interesse nisso. E que fique assim. Porque a gente faz a coisa de forma mais tranquila, né? E eu tenho certeza que no seu caso aí vai ser também, tem um nicho, né? Tem um grupo de pessoas ali, mas é um grupo de pessoas interessado, que... É isso que importa. Eu sempre falo, a gente tem que buscar influenciar as pessoas para o bem também, para coisas que agregam, né? Principalmente um hobby como esse que é voltado à leitura, pesquisa, né? Não existe astronomia sem uma coisa mudou muito nesse hobby. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, os colegas conversavam e diziam assim, vai acabar, porque só tem velho. Há 15 anos atrás, 10 anos, só tinha gente de 50 anos para cima. Não tinha jovem. E hoje você vê um conjunto de jovens que, por exemplo, no meu canal, 80% das pessoas que falam comigo ali tem menos de 35 anos. Então, isso mudou muito. Ou seja, tem jovens, então esse hobby, né, ele tende a crescer, como até o Lelê comentou lá na China, né, que é um hobby de gente jovem. Então você imagina que daqui a 20, 30 anos, esses caras que hoje têm 20, 25 fazem parte, vão ter 50, vão ter muito mais experiência, equipamento, etc. Então, assim, eu acho que isso mudou. A gente tinha uma perspectiva ruim para o futuro, inclusive eu conversando com o pessoal da OPT e tal, eles achavam que era um hobby que estava morrendo, porque o pessoal estava muito velho. E, no entanto, esse troço meio que renasceu até pelo apelo científico, né? Um James Webb, uma coisa dessa, tem um alcance gigantesco, né? Então, Paulo, muito obrigado. Peço ao pessoal que se inscreva no canal. Não esquece de fazer o depósito que eu estou fazendo. Depois nós vamos combinar o cachê. Então, pede o pessoal inscrever, que você tem autoridade, fala, escreve no canal Oficina Astronômica. Escreve no canal Oficina Astronômica e deposita R$50 que vai...
É isso. Ah, e outra coisa, mas você não fala a em gente off. pode até fazer uma brincadeira, que a gente diz assim, ó, Você não inclusive fala no lá no EBA, o Lelê ofereceu uma ASE 6.200 pro sorteio. Ele ofereceu pro sorteio. Patrocina a Photon Astro. Não, porque aí você já faz aquela onda, né? Você já faz aquela onda. Se ele ofereceu para sorteio, ele vai ter que arrumar. Se ele não entregar, e vão queimar ele. Vão dizer, pô, o cara é um mentiroso. Você perguntou se o Lelê é bom no Kung Fu, senão ele doido tá enrolado agora. Pegar na ideia de cacete. Bom, a realidade a gente precisa muito aí de coisa, né? Vamos ver. Valeu, Delmerson. Falou, Paulo, Valeu, obrigado. Até mais. Abraço. Mais um.